a nós, pecadores. Por que é que ele faz isso? Nós vamos em busca dessa resposta, entre outras perguntas. Nós temos uma confissão antiga na Europa. Se os irmãos ouviram falar, uma confissão chamada Confissão de Westminster, muito usada pelos presbiterianos tradicionais. E lá diz que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, toda a glória, bondade e a bem-aventurança. Diz que Ele é todo suficiente em si e para si, porque Ele não precisa das criaturas. Ou seja, Deus não precisa de mim e de você. Essa é a grande verdade que a gente precisa gravar. Deus em si e em si mesmo é todo autossuficiente. Toda a glória é dele, toda a bondade é dele, toda a bem-aventurança é dele. Ele não precisaria se revelar a mim e a você. Essa é uma lição que ela transmite ao mesmo tempo ela mexe com o nosso ego. E você fala, puxa, como é que Deus não precisa de mim? Por que Deus não precisaria se manifestar para me conhecer? Eu sei que isso contrapõe muitas coisas que nós aprendemos nesse mundo. As informações desse mundo vai ao contrário, vai de encontro e conflita com isso. Porque nós vivemos uma era que nos coloca para cima, que mexe com a nossa estima, que mexe com o nosso ego, que te eleva além do que merecíamos, do que somos. Mas aí vem uma confissão antiga de estudiosos sobre a palavra de Deus e diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, toda a glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente. Ele não precisaria das criaturas. O Criador. Isso eu sei que mexe conosco. Mas aí nós temos um livro, uma carta, se é que podemos dizer que é uma carta, tá? Isso é discutível. Pode ser apenas um tratado teológico de ensinamentos, de doutrinas. O livro de Hebreus tem uma característica um pouquinho diferente das cartas. Quando você lê as cartas de Paulo, você vê que é diferente. Uma carta, ela tem um destinatário, não é isso? Antes era mais comum, né? A gente fazer cartas, hoje não mais. Mas você colocaria lá o remetente e colocaria o destinatário no verso. Hebreus, você não vê isso. Você vai ler a carta de Hebreus, você não vai ver quem é o destinatário. Então questiona-se se é de fato uma carta. Pode ser um tratado, um sermão, poderia ser um sermão. Alguém escreveu um sermão. Quem escreveu? Então nós começamos a estudar um livro no qual nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos o remetente, nós não sabemos o destinatário, nós não sabemos a data e nós não sabemos o local em que foi escrito. Tudo é suposição, tudo é especulação. Nós achamos que é Paulo, mas aí muitos vão dizer, não, peraí, não foi Paulo, não tem como ter sido Paulo. Tem nada a ver com as escritas de Paulo, a característica, né? Você pega a carta de um irmão e pega a carta do outro, se você conhece bem os dois e o que eles escrevem, você vai falar, peraí, não foi ele que escreveu, não foi. É isso que acontece quando a gente lê Hebreus e fala que é Paulo. Mas só por isso, a gente não pode definir se foi Paulo ou não. Pode ter sido. Pode ter sido Apolo. Quem leu 1 Coríntios sabe que Apolo foi um grande homem de Alexandria, que era a possível região que essa carta saiu.
mas também pode ser de Roma, porque no final da carta de Hebreus, ele saúda o povo da Itália. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é a gente saber quem é que escreveu, a data, o destinatário, quem foi, quando, aonde. Teve um homem na história da igreja, lá nos primeiros séculos, um grande estudioso chamado Orígenes de Alexandria, alguns chamavam, e ele afirmou que sobre a carta de Hebreus, é melhor a gente fazer a seguinte afirmação: só Deus sabe. Ao longo da história, todos tentaram fazer uma definição e nenhum deles conseguiu. Então, Orígenes, sabiamente e muito recente lá, né, na história, ele afirma: só Deus sabe. E eu estou com ele. E acredito que os irmãos também. Ou alguém queira arriscar falar que foi A, B ou C. E é um livro que tem uma característica de escrever sempre no plural. Nós. A gente vai fazer essa leitura juntos ao longo dessa jornada e a gente vai perceber isso. E é um tratado, são informações muito rebuscadas. Há quem diga que quem escreveu certamente é uma pessoa muito bem letrada, muito bem estudada, era um grego muito bem aprofundado. E essa é uma característica que chama atenção, porque ela não foi uma carta, então, que foi direcionada para uma pessoa, né, como nós temos algumas cartas de Paulo, para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C, ou para a comunidade A, comunidade B, comunidade C, ou para o povo daquela nação. É uma carta mais ecumênica, mais ampla, mais aberta. Essa é uma característica da carta de Hebreus. Embora também falem-se que é uma carta que alcança e é mais direcionada ao povo judeu cristão, recém-convertido. Pode ser, mas não só para eles. E aí até brincam sobre essa carta. Porque lá no capítulo 13, diz que a carta de Hebreus, elas são breves palavras de exortação. E olha que interessante. Capítulo 13 diz que são breves palavras de exortação, mas ela é uma das maiores cartas, um dos maiores livros do Novo Testamento. Então brinco que pode ser uma mulher que escreveu. Tá? Dizem que até, eu acho que é uma brincadeira, porque toda essa exortação em 13 capítulos, né? E aí fala no final que é breve, mas ela tem alguns objetivos interessantes aqui nessa carta. E é importante a gente já estar aqui alinhado sobre esses objetivos. Primeiro objetivo que a gente entende nessa carta aqui: Ele é um Deus que se comunica com a gente. Ele é um Deus que fala com a gente. Fica muito claro isso. A gente começa entendendo o livro de Hebreus, compreendendo que Deus fala com a gente. Deus não fala comigo, eu não sei o que eu faço, eu vivo num mar de problemas, no escuro, e não ouço a Deus, Deus fala com a gente. Essa é a primeira afirmação objetiva da carta. A segunda: Deus é superior a tudo e a todos. E aí tem um objetivo que acompanha, que a todo momento a gente vai perceber na carta. Deus não aceita que retrocedemos. Ele não aceita retrocesso. E por fim, aqui na minha explicação, a gente pode tirar outros objetivos aqui, talvez menores ou iguais de importância, mas
citei esses 4 aqui. Deus fala conosco, Deus é superior a tudo e a todos. Deus não aceita que retrocedemos e Deus não aceita que sejamos inconsistentes. Exato. Eu e você somos, né? Uma hora a gente está, Deus é mais, Deus é bom, Deus... Outra hora a gente, Deus não está muito assim comigo. Mas fica muito evidente na carta de Hebreus que há esse alerta: sejam consistentes, não sejam volúveis, não vá sendo levado por qualquer vento de doutrina, ou qualquer ensinamento, ou qualquer sensação que vocês tenham. Não sejam vulneráveis aos seus sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam, por isso que a Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso. Qual que é a grande chamada do mundo hoje? Confia no seu coração, ouça o que o seu coração está querendo. Não faz isso, para, corta. Começou a falar, escuta o seu coração, você fala, para. Se eu escutar meu coração, eu vou ser enganado pelos meus sentimentos. Para tudo. A gente precisa ouvir a Deus, porque Ele se comunica conosco. E os nossos sentimentos muitas vezes não escutam a Deus. E isso tudo tinha um objetivo. O autor dessa carta tinha um objetivo. Aliás, melhor, tinha uma razão para escrever esses objetivos da carta. Ele tinha uma razão. E a razão era que aquele povo, fica evidente para nós quando a gente faz a leitura da carta, que aquele povo estava sendo contaminado por alguns acontecimentos. Então, se essa carta foi escrita antes da queda de Jerusalém, dos anos 70, é certo que a grande perseguição e rejeição ao cristianismo já estava acontecendo. Então tudo indica que sim, esse livro foi escrito antes dos anos 70, é uma possibilidade grande, pois já começava então a perseguição e a rejeição aos cristãos. Sobretudo aos cristãos judeus, que saíram do judaísmo, confessaram a Cristo, mas aí começaram a retroceder, começaram a tropeçar na caminhada. E aí então o autor de Hebreus, ele escreve pensando nisso, nesse contexto. Peraí, por que vocês estão voltando às suas origens? Por que vocês não estão escutando mais as palavras de Cristo? E aí ele tinha então, é mais ou menos o que essa carta, ela houve a reforma, né, vamos dizer assim. Até então que se conhecia de Deus, os judeus traziam ali todo o contexto do Antigo Testamento, e aí vem Cristo e fala assim, peraí, eu sou aquele que cumpre a lei, eu sou a maior revelação. E aí só que esses homens começam de novo a voltar. Cristo, não será que é? Não sei. E aí começam a retroceder. E aí vem o autor e escreve essa carta, falando, peraí, se atentem a isso. Vocês tiveram a presença do próprio Deus entre vocês. Ele é o maior, Ele é o superior. E aí ele escreve como uma espécie de contra-reforma, né? Contra-rebeldia deles lá. Então os 4 primeiros versos que nós lemos vai mostrar para nós que a fé evangélica, cristã, pura, verdadeira, que não aceita malabarismos, que não aceita alegorias, invenções, a fé pura, na letra, ela vai mostrar para a gente que nós temos um Deus que se revela para nós. Nós somos a fé do livro. Nós confiamos num Deus que nos entregou um livro, as letras, as palavras.
palavras essas que buscam a realidade, a verdade, na sua essência, que não dá margem para outras tradições, que não dá margem para a cultura, que não dá margem e espaço para outras coisas tomarem o espaço maior. Elas podem nos conduzir e influenciar, mas sempre direcionando para a verdade, Os 4 primeiros versos constituem um majestoso anúncio do grande tema do autor aqui. Isso é importante a gente já ter em mente. Cristo é o grande revelador e redentor. Você quer olhar para o livro de Hebreus, você lembra, aqui nós temos um Cristo que é o revelador de tudo e é o redentor. E sendo assim, a gente pode afirmar, Ele é o Deus que se revela. Cristo é o Deus que se revela. E como é que Ele se revela? E aí a gente começa então. Verso 1. Verso 1 nós temos uma palavrinha mágica ali. Por muito tempo Deus falou. Nós paramos aqui no verso 1. Por muito tempo Deus falou. Como é que Deus se revela para nós? Se você fizer uma pesquisa, aliás, não precisa nem fazer uma pesquisa. Se você olhar para fora da janela e olhar o céu azul, essas bonitas árvores aqui, de repente escutar os cantos aqui dos pássaros, se você olhar para o rosto de um bebê, se você olhar todas as coisas belas que esse mundo tem, é uma forma de Deus se revelar para nós, não é? A gente pode contemplar as criações desse mundo, que são belas, e dizer, Deus se revela aqui. Mas tudo isso, toda essa beleza da criação, pode trazer para nós 100% de quem é Deus? É incompleto. A beleza de um bebê é incompleta. A beleza dessa natureza é incompleta. Aqui o texto diz que por muito tempo Deus falou. Ele fala com a gente, porque nós precisamos de direção. Deus, em sua bondade, reconhece a nossa falha, a nossa vulnerabilidade, a nossa exposição ao pecado, a nossa inclinação a fazer o que não é legal. E Ele então revela-se falando conosco. E não é à toa que então, quando Ele vem, se revela como homem, Ele vai na sua ascensão e Ele faz o quê? Ele deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando uma vez em mim e você, Ele passa a fazer o quê? A testificar aquilo que aprendemos dEle. Ele começa a fazer uma validação daquilo que nós conhecemos de Deus em relação à sua palavra e fala, olha, peraí, para, você está indo por aí, mas lembra, o Espírito Santo é o seu sensor. Ele está sempre te alertando, mandando uma sirene tocar no seu coração, dizendo, para, volta. Aquilo que você já conheceu, você precisa escutar para que não faça atos contra Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 3, a gente vai passar pelo capítulo numa outra oportunidade, mas lá diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. O que o autor está querendo dizer aqui? Na rebelião, quando a lei foi entregue a Moisés, aqueles homens conheciam a Deus, sabiam da manifestação de Deus, mas ainda, mesmo com toda a bondade dispensada sobre eles, eles quiseram o quê? Ficar contra Deus. Aquele povo que foi resgatado do Egito, não é?
É aqui que é a referência do povo de Hebreu, do livro de Hebreus. Ele diz: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Era essa a razão que Deus falava, pela qual Deus falava conosco e fala conosco. Ele se revela pela sua palavra. Deus fala porque nos ama. E porque nesse amor dele, nós devemos glorificá-lo. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós devemos amá-lo. E nesse amor nós devemos glorificá-lo. E ouvir ao Senhor, ouvir a sua fala, ouvir a sua voz, ouvir as suas palavras, é a única forma de servi-lo. Você quer servir a Deus? Comece escutando Ele. Porque se queremos servir a Deus, nós teremos que começar a escutá-lo, porque aí nós iremos, então, por fim, glorificá-lo. No Salmo 119, os versos 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Alegria ao coração é o resultado de escutar a palavra do Senhor. Alegria ao coração deve ser ao escutar uma confrontação, como traz o livro de Hebreus. E é pela palavra. Cristo falou e continua falando. Cristo é a própria palavra. Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra encarnada. E é uma palavra encarnada que habitou entre nós. Ele é a palavra que habitou entre nós. É pelas palavras de Cristo. E pela sua vida em ação, em direção a isso, que a gente acerta o alvo da sua revelação. Agradeça ao Senhor, irmãos. Seja grato ao Senhor por ter essa revelação completa nas suas mãos. Essa Bíblia que você está nas suas mãos é a revelação completa. Devemos ser gratos. Devemos ser gratos porque através dessa revelação completa nas suas mãos, nós temos um lugar, uma igreja que se debruça sobre essa palavra e domingo a domingo nós vamos lendo, estudando, discutindo, com toda boa fé, com desejo de expor o que é puro, o que é simples, sem invenções, sem ficar trazendo aqui algo extra, né? A gente vê muito disso por aí. As pessoas querendo inventar, colocar coisas sobre a palavra de Deus. Não precisa, ela é plena, ela é perfeita. Só basta a gente ler e buscar entender. A grande revelação de Deus, ela é perfeita. Então, quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Continuando o texto, na parte B do texto, né, nós paramos ali dizendo que por muito tempo Deus falou. Mas aí o texto continua. E o texto fala que ele fala